Saudações, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Que alegria ter a sua companhia para o estudo da lição da Escola Sabatina, enriquecida com os comentários de Ellen White. Eu sou Alan Robinson e você está no canal Para Que Todos Saibam. Estamos estudando a lição 8, Livre-Arbítrio, Amor e Providência Divina. Hoje é terça-feira, 18 de fevereiro. O tema de hoje, amar a Deus. O verso para memorizar dessa semana se encontra em João capítulo 16, verso 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Vamos orar para iniciarmos a leitura de hoje. Senhor nosso Deus, agradecemos por esse momento de estudo da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender e aplicar os ensinamentos que o Senhor tem para nós. Que a nossa fé seja fortalecida e o nosso coração transformado pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amar a Deus. O fato de Deus ser todo-poderoso não significa que Ele possa fazer o que é impossível em termos lógicos. Assim, o Senhor não pode determinar que alguém o ame livremente. Se fazer algo livremente significa fazer sem ser determinado a fazê-lo, então, por definição, é impossível obrigar alguém a fazer algo livremente. Em resumo, Deus não pode forçar ninguém a amá-lo, pois, se é forçado, já não é amor. Vamos ler Mateus capítulo 22, verso 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Leiamos ainda Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. A lição pergunta o que esses versos ensinam sobre o livre-arbítrio e complementa a resposta dizendo que o maior mandamento, amar a Deus, nos dá evidências de que Ele deseja de fato que todos o amem. No entanto, nem todos fazem isso. Por que, então, Deus simplesmente não faz com que todos o amem? Isso acontece porque o amor, para ser o que ele é, deve ser espontâneo. Vamos ler agora Hebreus capítulo 6, versos 17 e 18. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. E ainda Tito, capítulo 1, verso 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. A outra pergunta da lição quer saber, segundo esses textos, o que Deus não pode fazer. Ela complementa que Deus não é homem para que minta. Números 23, verso 19. Ele não pode mentir. Sempre cumpre sua palavra e jamais quebra suas promessas. Consequentemente, se Deus prometeu ou se comprometeu a fazer alguma coisa, sua ação futura é moralmente limitada por essa promessa. Isso significa que, como o Senhor concede às criaturas a liberdade de escolher algo diferente do que ele prefere, não depende dele o que os seres humanos escolhem. Se Deus se comprometeu a conceder o livre-arbítrio, os seres humanos possuem a capacidade de exercer sua liberdade de maneiras que vão contra os desejos ideais de Deus. Infelizmente, muitas pessoas acabam exercendo sua liberdade dessa maneira e, consequentemente, há muitas coisas que ocorrem que ele deseja que não aconteçam, mas que não são, estritamente falando, de sua responsabilidade. Desça até os comentários e deixe a sua opinião. Você já fez alguma coisa que sabia que Deus não desejava que você fizesse? O que isso ensina sobre o livre-arbítrio e suas possíveis consequências terríveis? A partir de agora, vamos acompanhar os comentários de Ellen White. Amar a Deus.
O Senhor não obriga as pessoas a praticarem a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Miqueias capítulo 6, verso 8. Ele põe diante do agente humano o bem e o mal e torna bem claro qual será o resultado certo de seguir um rumo ou outro. Cristo nos convida dizendo: sigam-me, mas nunca fomos forçados a caminhar em seus passos. Se andarmos em suas pisadas, será como consequência de uma escolha voluntária. Ao vermos a vida e o caráter de Cristo, desperta-se em nós um forte desejo de sermos como Ele no caráter e prosseguimos em conhecer ao Senhor e saber que a sua vinda é tão certa como o amanhecer. Oséias capítulo 6, verso 3. Então, começamos a reconhecer que a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Provérbios 4:18, Conselhos sobre Mordomia, página 96. Deus dá a luz e indícios suficientes para capacitar a pessoa a distinguir a verdade do erro, mas não a força a receber a verdade. Deixa-a livre para escolher o bem ou o mal. Se a pessoa resiste às evidências que são suficientes para guiar seu discernimento na direção correta e escolhe o mal uma vez, fará isso mais prontamente na segunda vez. Na terceira vez, estará ainda mais inclinada a se afastar de Deus e a escolher o lado de Satanás. E continuará nessa conduta até que esteja confirmada no mal e creia que a mentira que escolheu é a verdade. A resistência produziu sua colheita. A escolha que fizermos nesta vida será a nossa escolha por toda a eternidade. Ou receberemos vida eterna ou morte eterna. Não há meio termo, nem um segundo tempo de graça. Somos instados a vencer nesta vida como Cristo venceu. O céu nos proveu abundantes oportunidades e privilégios para que possamos vencer como Cristo venceu e assentar-nos com Ele em seu trono. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 6, página 1241. A palavra de Deus está empenhada. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você e a minha aliança de paz não será removida. Isaías 54, verso 10. Ouve-se a sua voz falando à sua amada igreja. Com amor eterno eu a amei. Jeremias 31, verso 3. Com misericórdia eterna me compadeço de você. Isaías 54, verso 8. Quão maravilhoso é esse amor! Deus condescender em remover toda a causa de dúvida proveniente dos temores e fraquezas humanos e tornar a trêmula mão que lhe é estendida com fé. Ele mesmo nos ajuda a nele confiar mediante múltiplas promessas e afirmações. Ele confirmou sua promessa com juramento. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Hebreus capítulo 6, versos 17 e 18. Que mais poderia fazer o Senhor para fortalecer nossa fé em suas promessas? Para conhecê-lo, 13 de setembro. Fim da lição. Aguardo você amanhã para prosseguirmos nos estudos. Um forte abraço, Deus os abençoe e fiquem todos com Jesus.